Nenhuma forma de violência contra crianças é justificável. O silêncio mata. Leniel Borel é pai do menino Henri Borel, brutalmente assassinado, onde o acusado é o padrasto Dr. Jairinho, com a omissão da babá e até de sua própria mãe Monique. Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni, um dos casos de felicídio de maior impacto em nosso país. Bárbara Pena teve 40% do corpo queimado. Foi atirada do 3º andar, passou por mais de 220 cirurgias. Os 2 filhos do casal, uma menina de 2 anos e um menino de 3 meses, morreram. Venha se juntar à SOS Direito. Juntos podemos e iremos alcançar esse propósito. Ninguém está aqui em causa própria. Não iremos narrar cada história. Vamos preservar o sofrimento de cada um que já foi demasiado, mas trazer para vocês um pouquinho da necessidade do seu envolvimento na causa de todos, que é a proteção dessas crianças de uma forma efetiva. E a gente só vai atingir essa efetividade com um sistema de prevenção e uma punição individualizada e real. O perfil de pessoas que fazem isso é inesperado, porque são aqueles que deveriam proteger. Então, o que leva um indivíduo, um pai, uma mãe, alguém que deveria proteger e agir dessa maneira? Muitas são as explicações, mas a gente não pode fugir do lado da maldade, do poder, do controle, da necessidade de ter algo em seu poder. De não aguentar a frustração frente a uma criança, de não aguentar o não, de não aguentar a percepção do outro quando acaba um relacionamento. Então as famílias se unem, como a gente vem falando no dia de hoje, por muitos motivos. Quando um casal se encontra, quando nasce um filho, os desejos e as necessidades são mútuas e se olha para um futuro, mas algo acontece no meio do caminho. E o que acontece no meio do caminho é exatamente quando a gente exerce a nossa humanidade. E a nossa humanidade é limitada, com sombra, com pobreza, com disfuncionalidade, com crueldade. Agora, o que leva a olhar para uma criança e agir de forma inadequada é onde se manifesta essa crueldade, onde eu projeto essa sombra, essa crueldade. De forma brutal. De forma brutal, de forma a não oferecer defesa. E aí entra o prazer, entra o controle. Porque o poder, o controle, gera prazer. Então, no momento que eu tenho um controle sobre uma mulher agredindo uma mulher, sobre uma criança agredindo uma criança, eu estou exercendo algo que me dá prazer. E alguns indivíduos na sociedade, infelizmente, têm essas características comportamentais. Então, hoje eu percebo que aqui estamos com uma visão convergente e eu acho que isso é o que vai impulsionar as mudanças sociais que nós precisamos implementar. E aonde ficou o direito à vida do menino Henri, da Isabela, do Bernardo, de tantas outras crianças? A pergunta que fica é qual a penalidade que casos como o meu, né, do Henri, da Isabela, deveria ter, né? A gente sabe que, ilustradamente, a justiça ela tem uma balança, mas, infelizmente, ela nunca é justa. Sempre tende a pender para um lado. Só que a gente tem visto, durante tantos anos, que ela está indo para o lado errado. E são os fatos que estão comprovando isso, né? São os fatos como o da Isabela, que eu lembro de ser mais nova e de assistir, e de nunca na minha cabeça imaginar que isso iria acontecer. Com você? Comigo, com meus filhos. Posteriormente aconteceu comigo, agora estou acompanhando também o caso do Henri. Meu filho se chama Henrique, parecido com os casos aqui. Filha Isadora, parecido com a Isabela. E eu senti na pele, né? Além de ter perdido meus filhos, mas isso não é menor do que a dor deles. E é injusto com todos nós, porque é uma ferida que nunca mais vai cicatrizar, ela vai estar aqui, por mais que esteja fechada, ela vai estar aqui doendo sempre
todo dia torturando a nossa vida, a nossa mente, o nosso futuro, o nosso presente, porque a gente não sabe como lidar com essa falta, que é uma falta que, por mais que a gente tente ir atrás da justiça, que ela é muito interpretativa, eu tenho uma, eles têm outros, mas nunca vai suprir a falta que os nossos filhos fazem pra gente. E é justamente isso que faz a gente ter revolta e querer mudar a sociedade, querer mudar a vida de outras crianças, porque a gente sabe que dói tanto ao ponto de querer salvar. São vítimas, são crianças. Se pessoas adultas, instruídas, acometem esse tipo de crueldade, elas, o que esperar mais, entendeu? O que esperar da sociedade, que eu inclusive até falo nos lugares que eu vou, falo muito isso nas minhas redes sociais, que infelizmente a minha história, a história da Isabela, do Henry, do Bernardo, do Rafael, virou uma história de stories do Instagram. É lembrada 24 horas, é lembrada durante um tempo, mas são crianças com direito de viver, e esse direito foi ceifado por pessoas que deveriam cuidar, por pessoas que deveriam proteger e amar. Eu acho que é um sentimento que todas nós temos. Essa questão da justiça injusta, do que é justo, né, de fato. Eu não comparo a minha dor com a dela, ela não tem como comparar a dor dela com a dor que o Leniel sente, porque eu acho que os sentimentos, eles são incomparáveis. A dor, ela é gigantesca, ela é enorme, a gente não tem como evitar. Afinal, somos seres que nós geramos, que nós criamos, que nós... assim, a gente quis por tanto tempo e a gente só pensa em zelar por eles, em proteger, e assim, como eu já falei muitas vezes, a gente entrega para quem nos deveria fazer também. Independente de, num caso, ser um padrasto ou uma madrasta ou algo do tipo, é uma vida, é um ser, é um ser humano do qual você deve... e outra, que só exige de você o amor. Ele não exige nada mais de você que não seja um amor, uma atenção, um carinho. O cuidado. É a única coisa que uma criança deseja. O cuidado, né? Então, o cuidado, assim, é o mínimo. Eu não consigo ver no meu instinto, na minha vida, ao meu redor, algo diferente disso. Seja com quem for, seja com o meu, seja com um filho de um amigo, com um filho de uma pessoa que eu acabei de ver. Não importa, é uma criança, ela só exige isso, ela não quer outra coisa de você. Sim. E quem deveria fazer, não os fez. Dentro dessa pauta, da dificuldade da criança de expressar o seu sentimento, da dificuldade que as crianças têm de falar. E por que a necessidade dessa intervenção? Por que a necessidade de que o país pare, de que a gente faça o que tiver que fazer, leve isso a todas as cortes do mundo, até que a gente tenha um sistema eficiente, tanto para prevenção quanto para punição. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente, por gentileza, doutora? Claro, a gente observa, por exemplo, mulheres adultas que são vítimas de violência, que são abusadas, que são exploradas, que são negligenciadas. Mulheres adultas, homens adultos, pessoas adultas. Imagina criança, que está em desenvolvimento neuropsicológico, está em desenvolvimento emocional. Percebe, entende que aqueles que estão ao seu lado é para proteger. Então, o objetivo do meu pai me proteger, da minha mãe me proteger, dos adultos, vamos além do pai e da mãe, dos adultos à minha volta, o objetivo deles é me proteger. Essa é a interpretação a priori. Então, quando uma criança começa a ser negligenciada, começa a ser abusada física, sexualmente, emocionalmente, ela não tem uma interpretação a priori, algo está acontecendo de errado, ela não tem maturidade psíquica para ter essa percepção, essa reação, esse grito. Mas há sinais. Há sinais. O próprio trauma não fica na memória. Às vezes a resposta traumática é no comportamento da criança. É na fala
latente da criança, na manifestação de não querer estar na presença do outro. Ela não vai chegar e narrar tudo. Ela não tem maturidade para isso, mas ela tem uma reação. E a natureza dela, mesmo de uma criança, começa a expelir essa maldade, começa a expelir esse tratamento brutalizado, inadequado, disfuncional de um adulto. Então, muitas crianças, nesse momento, estão dando esses sinais. Então, nós, adultos, temos a obrigação de prestar atenção nesses sinais. É uma causa válida para que a gente seja uma causa só. Não a causa da Isabela, não a causa do Henri, não a causa da Isadora, do Henrique, mas juntos, que a gente vá requerer até onde a gente tiver que levar, para que essa história seja mudada. Meu filho, o Henri era tudo para mim, e eu sei que o meu filho me representa. Eu sei que meu filho, ele está no céu, assim como está a Isabela, como está os filhinhos da Bárbara. E assim, o que a gente precisa é, como sociedade, entender de que isso acontece, e o meu caso está aí, né? Não é porque é recente, porque outros casos aconteceram, a da Isabela, a da própria Bárbara, e hoje até a mais recente, o próprio menino Gael, e acontece todos os dias. A gente precisa de uma reestruturação cultural. Não é uma questão punitiva, é uma questão que todo mundo se comove com a sua dor, te oferece mundos e fundos, levam-se as mídias por interesse próprio, porque é um marketing, porque é uma matéria que vai rodar, porque é algo que vai estar ali. Mas quem se levanta para evitar, como o Dr. Christian trouxe no começo, que pode ser evitado? Não estamos tratando de patologias, não estamos tratando... Temos, infelizmente, a mania, o errado da gente dizer, foi o louco que matou, foi o doido que fez isso, foi a doida que fez aquilo. Não estamos tratando de patologias, estamos tratando de mera crueldade, de mera maldade. E a maldade só se combate com o amor. Não há outra forma. E o amor de quem? De todos esses que nos ouvem, todos esses que têm visto a história do menino Henri narrada milhares de vezes por todos os cantos, a história da Bárbara, a história de todas essas crianças. E a maneira que eles podem transmitir esse amor é se incomodar com a sua dor. A gente falou aqui um pouquinho anterior que o amor é sentir a dor do outro. E nessa comoção... É compaixão, é empatia. E a partir do momento que eu sinto a sua dor, eu farei o meu máximo para aliviá-la, porque eu estou sentindo o quão cruel, o quão dura ela é. Então eu acho importantíssimo a gente entender que o motivo de estarmos aqui não é só enfatizar no fato do que foi, mas trazer algo muito além disso. O que a gente não quer vingança. Não. A gente não quer vingança para ninguém. A gente só quer uma justiça justa. Sim. Somente isso. A gente sabe do que a gente coloca no nosso coração. Eu sei de que eu peço a Deus todos os dias, e que eu, no decorrer do caso, a gente não quero vingança. Não me importa se o Jairo vai pegar 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas que seja justo. A gente também tem que reconhecer que muitos outros cidadãos que estão aí hoje escutando a gente, nada fizeram. Tivemos ex-namoradas, tivemos parentes, tivemos de diferentes formas e absolutamente ninguém se propôs a levantar essa causa, a vestir a camisa, a levar isso adiante para que o seu filho não morresse. Por quê? É um sistema que altamente pensa que a impunidade prevalece, porque uma pessoa, para fazer isso com uma criança, para fazer com outro ser, é porque ela sabe que vai se sentir impune. Sim. O Jairo pensou que nada ia acontecer, a Monique também, minha ex-mulher, pensou que nada ia acontecer. Eles caçoaram de todo mundo. Tiraram selfie na delegacia. E fazer unha e cabelo na perda de um filho? Ligaram para todo mundo para tentar articular um sistema, mover um sistema que provavelmente existe, né? Um mecanismo. Por quê? Porque pensaram que a impunidade iria prevalecer.
Só que Mas não essa contava que impunidade ia ter veio um dos pai, né, do contatos. outro lado. Contaram com os contatos que tinham, Sim. com a força supostamente política, com a influência que cada um tinha. Sim. E a gente só vai quebrar esse estigma quando a gente quebra o silêncio. Sim. Quando a gente se une como povo, como cidadãos, como a sociedade em si, e diz: eu não me calo mais. Eu não aceito mais. Eu não vou mais perder nossas crianças. É isso. Não é aceitável, não é tolerável e muito menos compreensível. Isso não é um afronto aos direitos humanos. É bem ao contrário disso. É um pedido de socorro. Sim. É um pedido emergencial. Porque a cada dia a gente vê essa história se repetindo. E eu queria até mencionar algo que nós estamos conversando, existe, a gente fala muito da norma penal, a gente fala muito do direito penal, mas existem algumas questões que podem facilitar ali essa identificação. Nós temos hoje em vigor a Lei de Alienação Parental, que ela justamente visa inibir e punir aquele que tem os deveres de autoridade parental e viola esses deveres. Então, nós temos aí algumas punições, desde de uma advertência até a suspensão ali do exercício da autoridade parental. E hoje nós estamos com essa lei sendo analisada para uma possível revogação. Então, veja, antes mesmo de instituirmos uma legislação mais gravosa, temos também que valorizar aquelas que já foram, certo, instituídas e, por questões aí diversas, elas correm o risco de repente, serem revogadas. Né? Então, quer dizer, isso seria um retrocesso. Com certeza. Tá? Então, eu trago aqui uma situação em que você hoje você pode, às vezes, ali, através da alienação parental, já identificar um genitor, incutindo ali falsas memórias, e, de repente, já praticando atos, né, indícios de que algo pior ali na frente vem acontecer. Abusivos. Certo? Então, está aí, né, uma legislação que traz um viés preventivo e que eu acho que é algo que a gente também não pode permitir que seja revogado. Por isso precisamos dessa união. Por isso precisamos trazer o que não está sendo dito. Para que as pessoas não só sintam a nossa dor, mas estejam dentro da nossa causa. Sim. Para que elas se sintam tão incomodadas a fazer algo. Não só para manter as conquistas que já tivemos, mas para levar isso à efetividade do que precisamos. Sim. Isso não é uma causa só minha, da Ana, da Bárbara, de quem está nos ouvindo aqui agora, é uma questão nacional nesse momento. A gente está falando aí de políticos, a doutora acabou de exemplificar que em vez de construírem coisas e pegarem o cara, por exemplo, da Ana, o meu exemplo, e transformarem em uma coisa séria, uma coisa que preventiva e punitiva com severidade, eles estão pegando o que já existe e simplesmente revogando. Então, assim, a gente está colocando lá para nos legislar, para falar sobre as nossas causas, pessoas que nem conhecem do que está acontecendo entre o nosso redor. E os que conhecem, eu, pessoa leiga, vejo um certo favoritismo a afrouxarmos mais, sim, a sermos mais permissivos, até do que mais punitivos. E as pessoas sentem, e as pessoas ouvem, e será que as pessoas sabem que elas podem, que eu posso, que você pode, que juntos podemos parar por um momento? Não precisamos parar a vida, não é o que requeremos de ninguém. Não é fazer passeata, não é fazer escândalo, é parar por um momento. Um segundo, não leva mais do que um minuto, para alguém assinar uma petição, para alguém fazer um relato fático, para essas histórias similares se unirem, para que a gente tenha simplesmente uma comoção nacional para fazer uma lei especial do filicídio com medidas preventivas e punitivas eficazes e equiparadas à imensidão desse dano. Porque é um dano para mim, é um dano muito maior para vocês,
mas é um dano contínuo a todos, Para sempre. infelizmente. É irreparável. E a única coisa que nós podemos fazer, devido à imensidão desse dano, é evitar que outros cheguem aqui. Com certeza. Eu acho que isso Nós não... poderíamos estar evitando essa conversa. Sim, Sim. é esse o nosso objetivo. Mais alguma coisa com a Ana, Daniel? Só tenho a agradecer, Ana. A gente fala sempre aí, a causa é nossa, a luta é nossa, né, de que seja por outras crianças aí no Brasil. Quantas crianças esses últimos dias têm aparecido e revelado cada vez mais. Não sei se era por causa do caso do meu filho, ou é algo que já existia, ou que algo que tem aumentado. Isso traz uma força também de voz, né? Isso traz uma força e faz a gente cada vez mais ter vontade de lutar. E saber que o que aconteceu com a gente é algo terrível, possa ser transformado numa bênção exponencial. O Deus que a gente serve, Ele é um Deus que transforma uma maldição tão grande, algo tão terrível, em uma bênção enorme. Então, isso que a gente pega essa força, o meu filho está no céu, o filho de cada um aqui está lá, e se existe um céu que a gente crê, nossos filhos estão lá, o céu são dessas crianças. Mas o que a gente pode fazer por uma geração de crianças que está aí se perdendo agora nesse momento? É isso que a gente tem que parar para pensar. É essa a nossa motivação. Sim. E eu gostaria, Ana, que você fizesse uma convocação em honra, não em memória. Porque filho a gente não tem na memória. A gente tem vivo dentro de nós todos os dias. Então eu pediria que você fizesse uma convocação para as pessoas que estão nos assistindo, que se movam, que tenham voz, que gritem, que esperneiem, que tragam a mudança que a gente precisa. Porque hoje sabemos, como a gente viu na modificação da Lei Maria da Penha, que ficou 30 anos para chegar ali e somente a lei internacional mudou. Como a gente viu na questão do feminicídio, que só foi criada uma CPMI a partir do momento que houve uma indicação da Corte Interamericana. A Corte Interamericana quer e vai nos ouvir. O que você... Vai nos ajudar. Com certeza. O que você diria, primeiro, a eles, segundo, a todos que estão nos vendo? Faz o seu chamado para que eles venham participar da nossa causa e com isso a gente ganha a força necessária para chegar lá. Olha, o meu recado é assim, vamos todos nos unir por essa causa. Como eu disse, às vezes ela começa numa situação simples e se torna, infelizmente, o que aconteceu com os nossos filhos hoje. Que nós possamos ter menos Isabelas, menos Henrys, menos Isadora e Henri, que nós possamos ter menos crianças dessa forma e que nós possamos nos unir, porque o amor ainda existe, Amém. O bem ainda é maior que o mal. E eu creio muito nisso, que existem muito mais pessoas boas neste mundo do que pessoas cruéis. Obrigada. Daniel, é a sua vez. Eu quero que você faça esse chamado para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que vão estar ouvindo isso posteriormente, pelo propósito, por nós, por eles. A causa não é só minha, a causa é do Brasil inteiro. A causa é pelo meu filho, Henri Borel. O que aconteceu comigo, o que aconteceu pela morte do meu filho, que siga de exemplo, que ganhe forças para que as demais mães, pais, avós, babás que estejam passando por isso nesse momento, que de uma maneira consistente tome forças para que relatem as agressões, relatem o que está acontecendo agora entre quatro paredes. A causa é nossa, o meu filho, o que ele representa para mim, ele representa o sinônimo de amor. E essas crianças, elas só querem amor, elas não querem mais nada do que isso. E que a gente possa, pegar a nossa força que a gente tem, o nosso fôlego de vida, para que consiga transformar e abraçar essas crianças de uma maneira como um toda. Que não seja a minha causa, que não seja apenas por Isabela, nem pelo Henri, nem pelo Henrique e a Isadora,
nem pelo Gael, mas por todas essas crianças que podem estar sofrendo agora nesse momento e não tem ninguém por elas nesse momento. Então a minha luta, a nossa luta é para que um povo, uma nação inteira agora tome forças e a gente vá em frente para proteger essas crianças do Brasil. Muito obrigada. Doutora Sâmia. A minha convocação aqui é para a sociedade como um todo, que ela se sinta incomodada com a ausência, com a insuficiência de mecanismos de políticas públicas que possam tornar essas normas que já existem mais eficazes e que a gente possa também lutar de maneira todos, né, que estão vivenciando esses casos trágicos. E hoje eu entendo que aqui é uma semente para que isso possa prosperar, florescer. Então, eu deixo meu apelo para que a sociedade se mobilize e não deixa esse sentimento de necessidade de mudança restrito àqueles que vivenciam esses casos, né? Eu acho que a sociedade como um todo deve se mobilizar, deve ser proativa, para que, ainda que uma legislação mais gravosa não previna, mas que aquele que cometeu, ele então receba uma punição à altura daquele dano que ele praticou. Esse é o nosso propósito. Muitíssimo obrigada. A função de proteger essas crianças, ela não está sendo criada agora com o seu caso, Ela é nossa. E no meu caso, ele é muito considerado a minha tentativa de homicídio, né? Não foi nem feminicídio. E pouco se fala do assassinato dos meus filhos, né? Tanto é que o meu ex, o João Mugem, ele praticamente pega a pena, né, pela minha tentativa e parcialmente culpado pelos filhos. E no caso eu perdi 2, de uma forma cruel, um bebê que não tinha condições nenhuma de levantar, que não podia gritar por socorro. Então precisamos nos unir. Precisamos, necessitamos e aqui estamos. Eu venho fazer um apelo para você que está nos assistindo hoje. Faça parte do nosso projeto. Não por mim, não por eles, mas por você, pela sua criança, pela criança que você chegou a ser, pelas crianças que virão e que precisam de todos nós. A SOS Direito assume um compromisso público de levar isso não somente à Corte Interamericana, mas aonde precisar ir, para que a nossa sociedade, o nosso país, as nossas crianças, não tenham mais relatos tão trágicos, tão tristes e tão assombrosos como esses.